Você já deve ter ouvido falar que o sorriso é o nosso cartão de visita. Cuidar bem dos dentes é garantia de mais saúde e também de autoestima. Os cuidados estéticos são muito procurados, como as lentes de contato dental. Mas será que esse procedimento é indicado para qualquer pessoa? É o que a gente vai entender agora com a ajuda da dentista especialista em estética, Camila Xavier. Bom dia. Bom dia, Bom prazer dia. estar aqui com vocês. E vamos começar falando do porquê que isso virou uma febre. Assim, na sua opinião, você acha que isso já é também um sinal indicativo de algo ligado à vaidade e até ao perfeccionismo? Com certeza, né, gente? A busca pela estética, ela vem aumentando cada vez mais, né? Os pacientes têm muito perfeccionismo, exigência estética, né? E nos famosos a gente vê muito essa questão, né? É um padrão de beleza. Não vejo só com as lentes de contato, a gente vê muito com a harmonização facial também. Que é outra febre, né? Que é outra febre e, de certa forma, assusta os pacientes, né? Hoje em dia, a lente de contato, nós conseguimos um resultado estético incrível, muito buscando a naturalidade. Então, é um procedimento bem legal, sendo bem indicado, claro, né? Com certeza. Então, explica pra gente o que é, de fato, as lentes de contato, como que elas funcionam, como que é o procedimento. Então, as lentes de contato, elas são laminados cerâmicos que nós cimentamos sobre a superfície do dente, né? Ela altera formato, altera cor, de acordo com a queixa do paciente, né? Então, ela é cimentada sobre o paciente. São lâminas super finas, né, de porcelana. E na hora que é feito esse encaixe, né, com o dente, é necessário um mínimo de desgaste do dente original. Isso não é prejudicial? Sim, é necessário um mínimo, mas esse desgaste é muito pequeno. Então, por isso que tem que fazer todo o acompanhamento, né? A gente muitas vezes assiste, né, desgastes maiores, não é necessário. O desgaste é mínimo, a espessura que a gente precisa para as lentes de contato, ela é pequena. Mas isso varia de acordo com a indicação também, né? Por exemplo, se o paciente tiver um dente mais escurecido, né, a gente precisa de um desgaste um pouco maior que esse, mas para meramente estético, o desgaste é bem mínimo mesmo. Não é prejudicial o dente, tá? Não é, a gente faz todo um selamento protegendo esses dentes que é desgastado, mas é muito pequeno mesmo. Tem casos, né, que nós fazemos, quando a gente faz o planejamento da lente de contato, nós fazemos um mock-up, que a gente chama de mock-up motivacional, que é tipo um test drive do sorriso, né? E a gente mostra para o paciente como que o sorriso dele vai ficar. E com esse mock-up, a gente faz esse desgaste. Então, muitas das vezes, o desgaste é feito no mock-up. E não atinge ou atinge muito pouco o dente, né? Quais que são os critérios aí que são utilizados para determinar que um paciente é um bom candidato para usar as lentes de contato dental? Então, gente, a gente precisa avaliar, cada caso é um caso, né? Então, a gente precisa entender a individualidade de cada paciente. Muitos pacientes já chegam no consultório, quero colocar a lente de contato. Mas a gente precisa avaliar isso, ver se realmente é necessário essa indicação, né? E ver isso mesmo, se é indicado ou não. O paciente, a última pergunta que você fez é qual? Ela perguntou em relação aos critérios, né? Porque às vezes tem muita gente que chega e que aparentemente não é indicada para fazer aquilo, né? E aí, como é que você, acredito que seja até uma situação muito complicada, né? Exatamente. De você ter que fazer todo esse trabalho de convencimento para que a pessoa entenda que ela não se encaixa num determinado padrão. E é muito comum isso, gente. O paciente chega no consultório e fala assim, quero colocar lente de contato. E a gente vai conversando e a pessoa tem um sorriso maravilhoso, ela tem um sorriso lindo, né? E a gente vai conversando e fala assim, olha, tem todo o planejamento da lente de contato, tem procedimentos prévios que a gente faz. Clareamento, ver se o paciente tem, às vezes a queixa dele é o dente curto, um dente pequeno. E às vezes, a gente fazendo a cirurgia plástica gengival, que aumentando esse dente, já soluciona. Então, muitas das vezes, já teve casos do paciente querendo fazer a lente de contato, chegou no consultório com essa intenção, e na hora que ele chegou, nós fizemos a cirurgia plástica gengival, então a gente já aumentou essa estrutura de dente, fizemos o clareamento e pronto, já foi solucionado, né? Ou seja, são vários os recursos, né? São vários, e assim, é preciso avaliar mesmo a indicação, né? A gente consegue resultados incríveis com a lente, mas a gente precisa saber, né, qual caso é indicado.
E você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, quer tirar a sua dúvida, aproveita que a gente está aqui ao vivo como especialista, já manda para o nosso WhatsApp que a gente vai ler o seu comentário aqui. E falando ainda sobre essa postura, né, Mari, em relação aos pacientes. A pessoa que não é indicada para fazer esse procedimento e ainda assim insiste. Quais podem ser, Camila, os riscos e os prejuízos de um procedimento desse feito de maneira equivocada para pessoas que não têm perfil para isso? Nós, como profissional da saúde, não devemos fazer, né, nenhum Recusar procedimento, mesmo, recusar, né? que não é indicado, né? E os problemas que podem acontecer são problemas periodontais, fraturas, de caso um paciente tenha uma má oclusão, pode gerar uma fratura, né? Então, assim, não é indicado, não faça, conversa com o paciente, explica para ele o porquê de não ser indicado, quais as alternativas, né? A gente tem várias alternativas na odontologia que a gente pode conseguir suprir isso. Porque às vezes a ideia do sorriso perfeito é que está equivocada, né? Às vezes é um Exatamente. sorriso naturalmente bonito, mas a influência, né, de rede social, como você falou, né, das celebridades é o que pega. Com certeza. E a gente vê realmente no caso, quando a gente estava conversando até nos bastidores dos jogadores de futebol, que está sendo realmente aquela febre, aquele sorriso, que a luz bate até quase cega. A gente né? só consegue enxergar os dentes. Só consegue enxergar os dentes. E aí o natural é o mais bonito sempre. A gente buscar pelo natural e com a lente de contato também. A gente busca fazer uma lente com o máximo de naturalidade possível, botando toda a anatomia de um dente natural, as transparências do dente natural. Então, assim, sempre buscando a naturalidade. Então, quando a gente vê um jogador de futebol, né, nós dentistas, a gente fica até... Porque não é o ideal, né? Hoje em dia a lente de contato fica estético, fica maravilhoso. E no caso de quem tem os dentes desalinhados, a lente de contato ela é um possível tratamento aí para resolver esse problema ou é recomendado aí outro tipo de tratamento ortodôntico? Não, gente, não é indicado. Todo paciente que fizer lente de contato é indicado fazer um tratamento ortodôntico previamente, tá? Lente de contato não foi feita para alinhar dente. A lente de contato nós conseguimos sim, né? Pequenos ajustes, pequenas alterações, mas não é feita para alinhar, né? É muito utilizado a lente de contato para corrigir diastemas, né? O que é diastema? São espaços entre os dentes. Não quer dizer que o dente está desalinhado, mas o paciente tem um dente um pouco mais menorzinho, que tem esses espaços. Então, a lente de contato é super indicada para esses casos. Mas precisamos de um tratamento ortodôntico, porque não é muito além, né? É a má oclusão, a ortodontia. Então, se o paciente tiver uma má oclusão, essa lente de contato futuramente vai dar problema, vai gerar alguma fratura. Então, tem que realizar o tratamento previamente. É muito além do estético, né? Muito o próprio mais. uso do aparelho, enfim, as pessoas às vezes acham que estão botando aparelho só para corrigir um dente desalinhado, mas é questão de saúde também, né? Saúde e função, né? Saúde e função. E voltando àquele assunto em relação ao desgaste, né? Que como você colocou muito bem, é algo muito específico e até discreto, né? Assim, algo pequeno para se fazer. Sim. Só que o que muito se vê na internet, nas redes sociais em geral, é um grande desgaste. Alguns famosos que mostram o dente original, né? Quando às vezes cai a lente de contato e assim, chega a assustar o público que consegue ver aquilo, né? E que assiste. Por que isso acontece? É um procedimento feito de maneira equivocada ou naquele caso específico pode ter sido necessário um grande desgaste? E também outra pergunta, cai com facilidade? Porque quando isso vai para a rede social, o pessoal fica, meu Deus, não é para cair. Não é para cair. O que acontece? Pode acontecer, gente. Cada caso, né, é um caso. Pode ser uma paciente que fraturou, quebrou o dente na infância ou teve algum acidente e precisou, né, fazer esse preparo maior, que a gente vê uns caquinhos pequenos. Mas para estética, para a lente de contato estética, que a lente, gente, ela é 2 milímetros. Passou disso, já não é mais lente de contato, é faceta. Aqueles grandes, né, que a gente vê que fica só um caquinho, é coroa total, entendeu? Então, tem vários casos, né? E a odontologia é multidisciplinar. Tem casos que eu pego que, por exemplo, um dente é uma coroa, uma paciente caiu, quebrou quando criança. O outro dente é uma faceta, porque é uma espessura um pouquinho maior. O outro é lente de contato, que a gente fez para gerar essa harmonia. Então tem que ter todo esse trabalho também específico, né? De o que cada dente precisa. Cada dente precisa. E para cada trabalho a gente precisa de um desgaste específico. Igual eu falei anteriormente, um dente escurecido, a gente precisa de um desgaste maior. Então, assim, nessas regiões famosas, a gente tem que avaliar qual que foi o caso dele. Porque apenas estético não faz sentido ter um desgaste tão grande daquele.
Às vezes traz toda uma desinformação, né? Hoje em dia a odontologia está muito avançada, hoje em dia cada vez mais ela vem avançando, o desgaste é realmente mínimo, a naturalidade é enorme, então não é certo. E cair também não faz sentido. Claro que pode acontecer, né? Nada é... Né? Pode acontecer um trauma, pode acontecer, né, de morder uma coisa, né? Mas não é comum, não é tanto para acontecer tanto assim. É importante a gente falar desses casos, a gente está batendo muito nessa tecla das celebridades, justamente porque pesa para os dois lados, tanto para o lado de influenciar pessoas que às vezes não têm necessidade, como a gente falou, de fazer esse tratamento a fazer para alcançar aquele padrão, quanto também assustar as pessoas que às vezes poderiam se beneficiar do tratamento e não procuram porque acham que vai ser aquilo, né? Então é muito importante entender isso justamente para poder chegar nesse meio termo, entender tipo assim, que existem os extremos, mas que é preciso procurar um profissional para entender se realmente se enquadra ou não e o que vai ser feito, né? Isso acontece muito, os pacientes já chegam meio que assustados, porque esse padrão de beleza estabelecido assusta a gente, não é tanto assim, né? E então, que deixa de ser bonito, inclusive, e deixa de ser bonito, deixa de ser harmônico, né? O natural, a gente volta sempre no natural. O bonito é o natural, né? A gente sempre manter a estrutura, manter o natural, sempre vai ser o melhor caminho. Você já falou pra gente que no caso de dentes tortos, esse daí não é a solução, mas quais problemas podem realmente ser solucionados com o uso da lente de contato? O que mais acontece é o que eu falei, o diastema, que são os espaços, que a lente de contato, ela brilhantemente resolve esse problema. Em vários aspectos, tanto estético quanto na funcionalidade dos dentes? Sim. Tendo a oclusão correta, ela funciona perfeitamente. Dentes manchados, né? Tem vários pacientes que têm dentes manchados desde a infância, então chega, em paciente novo é um critério para não gosto de fazer, né? Não faço. Mas pacientes novos que às vezes têm manchamento desde a infância, então a realização de um sonho é chegar na idade de uns 20 anos e colocar a lente de contato. Então é indicado, né, a lente para esses pacientes. Dente escurecido por trauma, o paciente cai, né, quebra o dente, precisa de fazer um canal, então o dente fica mais escurecido, um só. Então, às vezes, a lente de contato é um excelente caminho para esses casos. E fratura, né? A fratura. Temos outras alternativas de restauradoras, né? Mas a lente de contato também é um excelente caminho para esses casos. E ela é indicada também em casos, por exemplo, de bruxismo? Quando existe aquele desgaste dos dentes? Não é indicada para bruxismo. Ela não é uma contraindicação para bruxismo, porque se a gente fizer a lente de contato e conseguir colocar para o paciente, né, cuidar dele, colocar uma placa para ele não ranger e não desgastar mais, né? E quebrar, né? Gerar uma fratura. Todo paciente que tem bruxismo e coloca lente, faceta, coroa, a gente precisa proteger esses pacientes. A gente precisa proteger essas cerâmicas para elas não fraturarem. Então, ainda que ele coloque a lente de contato, ele tem que utilizar a lente de contato e sempre usar a placa para evitar o desgaste da placa. Exatamente. É um tratamento complementar ali, né? É um tratamento complementar, tanto em resinas quanto em lente. Todo paciente que tem essa desarmonia oclusal tem que colocar a placa. E quando a intenção ela é puramente estética, igual a gente está falando, chega um paciente, você consegue ver que ele ali fica incomodado por algum aspecto estético, mas que para o funcionamento ali da arcada dentária mesmo, isso seria prejudicial. Qual deve ser a postura do profissional em relação a esse paciente? A gente tem que avaliar todos os casos, né? Conversar com o paciente, ver a queixa dele e tentar conversar e levar ele para outras opções de tratamento. Igual eu falei, tem diversas opções de tratamento na odontologia, né? Se a opção for meramente estética e não tiver nenhum problema em relação ao periodontal, mal oclusão, tudo, mas não tem nenhum problema, né? A gente pode fazer. Mas, assim, o meu coração independente, se for um sorriso lindo, natural, a gente sempre tenta levar para os pacientes a pensar, né? E achar esse equilíbrio, né? E tentar buscar essa harmonia do sorriso, buscar a estética do sorriso de uma forma mais natural. Vamos seguir nesse papo agora falando um pouco sobre o material utilizado para a confecção das lentes. Qual que é esse material usado? Como que é feito? Então, as lentes de contato, elas são feitas de porcelana, né? Existem, para a confecção das lentes de contato, temos dois materiais, né? Que são as porcelanas cerâmicas feldispáticas.
Essas cerâmicas são lindas, são extra finas. A gente tem que tomar cuidado para manusear elas, né? Na prova, elas se cair, quebra na hora. Só que quando cimentadas, a resistência delas é incrível, é excelente. E com esse material, a gente consegue maior naturalidade, a gente consegue copiar toda a anatomia do dente, né? E temos um outro material de porcelana, que é a cerâmica, a de silicato de lítio. Esse material é um pouco mais resistente, né? E também conseguimos ganhos estéticos incríveis com ele. Qual a escolha do material? Vai depender do caso do paciente novamente, né? Depender da oclusão, do desgaste, de como que vai ser esse plano de tratamento. Mas são 2 materiais incríveis. E a gente recebeu aqui uma dúvida muito interessante da Jaqueline Almeida, de Juiz de Fora. Ela pergunta o seguinte: a lente de contato tem que ser colocada em todos os dentes ou pode ser só os dentes da frente? Então, como estabelecer esse critério e esse equilíbrio? Tem que colocar em todos, colocar só em alguns? E se colocar só em alguns, tem que também ter cuidado para não ficar diferente do restante? Não Explica isso para precisa ser Jaqueline. colocada em todos, só que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Eu falo com os pacientes que é o sorriso. A gente não dá um sorriso. Quais os dentes que aparecem, né? Essa preocupação às vezes com o dente da frente, né? Mas na hora do sorriso aparecem, né, os outros. Mas, às vezes, o detalhe ele é tão natural e tão próximo do dente mesmo, e assim, dependendo do caso do paciente, nós conseguimos fazer em 2, em 4, né? Fazer em menos dente é mais desafiador ainda, né? Porque a gente precisa replicar o máximo da anatomia, o máximo da cor dos dentes adjacentes, né? Mas a gente consegue de forma natural, né? Esteticamente, quando a gente pega, né, por exemplo, de premolar a premolar, que é onde pega no nosso sorriso, o resultado fica mais bonito, né? Mas tem vários casos que eu já fiz unitário, que a paciente tinha um dente escurecido, então é um grande desafio para a gente fazer isso. Mas teve casos que foram 2 dentes escurecidos, 2 centrais, 4. Então, assim, varia de paciente para paciente, né? Varia da queixa, do quanto o paciente, né, deseja investir, né? Às vezes o desejo realmente vai ficar mais bonito colocando de premolar a premolar, mas financeiramente o paciente não consegue, e a gente consegue ter um resultado estético ótimo, excelente, mesmo com menos dentes. E como isso pode acontecer em dentes específicos, o clareamento é indicado para harmonizar? Em todos os casos. Não tem que fazer o clareamento antes da lente de contato. A gente precisa fazer, porque a gente precisa chegar ao máximo do branco que a gente conseguir, do claro, porque a lente é muito fina, né? Então, se o substrato, que é o dente, for escurecido, vai transparecer na lente. Então, a gente precisa clarear o máximo que a gente conseguir, deixar esse dente bem branquinho, para o resultado ser mais bonito ainda. Até os outros, né? Porque quando a gente escolhe a cor do dente, a gente tem o parâmetro dos dentes naturais, né? A gente vai escolher, de acordo com o dente natural, qual a cor que vão ser das lentes. Então, quando a gente faz o clareamento prévio, a gente consegue botar um tom mais claro. E manter os cuidados, né, Mari, com a escovação, porque a lente, ela se mantém daquela cor. E os dentes naturais não escurecem. Exatamente. Então, manter, né, vai ter que fazer um acompanhamento com clareamento, para tentar deixar esse equilibrado, né? E ó, mais uma pergunta que chegou pra gente é da Daniela, de BH, que quer saber a partir de qual idade pode usar lente de contato? Gente, essa é uma pergunta que é um questionamento entre os dentistas. Eu não gosto de fazer em pacientes novos, né? Paciente jovem tem um dente lindo, natural, então assim, a gente tem que ter um critério para fazer, né? Por quê? Qual que é o motivo dele querer fazer essa lente de contato, né? A gente tem que avaliar, conversar, igual eu falei anteriormente, às vezes é um sonho do paciente, talvez ele tenha um problema lá da infância, da adolescência, e que ele precisa fazer, né? Então, nesses casos, ok. Mas que se não ter nenhum, se for eu quero fazer porque eu quero meu dente mais branco, a gente tenta conversar e tenta tirar um pouquinho da cabeça. Mas indicado, 20 anos, assim, né, a partir não tem, assim, regra, né? Com 18 anos, 20 anos, o dente já está todo formado, né? Então, a gente já poderia fazer. Não é indicado, mas poderia fazer. E doutora Camila, quais cuidados são necessários para que a lente permaneça em bom estado?
Então, a gente precisa fazer os cuidados periódicos mesmo, as visitas periódicas no dentista, fazer a limpeza. Eu recomendo meus pacientes de 6 em 6 meses, né? Dependendo do caso do paciente, se ele tiver um acúmulo maior, eu peço, né? Eu diminuo esse tempo, mas de 6 em 6 meses que a gente vai fazer a limpeza. Na limpeza a gente vai ver se tem alguma coisa, se tem algum manchamento, e aí a gente vai tratar previamente, né? Muito paciente já acha que colocar a lente de contato já vai, pronto, acabou. Resolvi, não vou ter mais nada no dente, não tenho mais nada para fazer. Mas não, gente. As lentes são cimentadas por cima do dente. Então, pode infiltrar, pode dar cárie, sim. Então, tem que ter cuidado, tem que preservar elas, né? Então, a visita periódica no dentista já é o suficiente. E o pessoal de casa aí que tiver com dúvidas ou quiser fazer algum comentário sobre esse assunto, aproveita que ainda dá tempo de mandar pra gente pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela, para sua dúvida ser respondida aqui ao vivo. Eu quero saber, Camila, se as lentes de contato elas são permanentes, elas são temporárias, qual que é a durabilidade delas, e você já falou um pouco sobre essa visita periódica aí ao dentista, né? Como que é nesses casos, assim, elas têm validade, por exemplo? Então, gente, a lente ela foi feita para ser duradoura, né? Seguindo as recomendações, as indicações feitas por nós, ela é para ser duradoura, né? E ela tem a possibilidade, caso aconteça, né, de paciente fraturar, de cair, ou, por exemplo, quer mudar pela estética mesmo do sorriso. Tem a possibilidade de fazer essa troca, mas é um procedimento para durar, não é para ficar soltando, quebrando, é um procedimento duradouro. Para sempre é muito, né? Mas é duradouro. E esse acompanhamento profissional que você sugere, né, de 6 meses, é para todos os pacientes? Todos. Então, assim, é um cuidado geral. Para todo mundo. Igual eu falei, tem paciente que é indicado vir antes, né, com menos tempo, mas 6 meses, tudo que acontecer, a gente vai conseguir pegar no começo. Então, se parecer uma cárie, se tiver alguma outra alteração, a gente vai pegar no começo e a gente consegue solucionar, né? E um outro ponto muito interessante que a nossa telespectadora Jaque trouxe é o seguinte. A Jaque pergunta se pode colocar lente de contato mesmo com implante. Pode, não no implante, né? É um caso multidisciplinar também. Por exemplo, o paciente quebrou um dente da frente, um central, por exemplo. Caiu, o acidente quebrou, perdeu o dente. Fez um implante, né? O implante é um material de cerâmica, né? Não pode ser o mesmo, né? Que pode ser feito com o IMEX também, que é o de silicato de lítio que eu falei anteriormente. Mas o implante é anterior. Então, se a gente fizer a lente de contato nos outros dentes, né? A gente vai ter um resultado estético bonito também. Então, não tem problema nenhum, não. A gente faz o implante no dente que ele perdeu e nos outros nós fazemos lente de contato, facetas, né? Vai depender da espessura desse desgaste. E a pergunta do Robson de Contagem é aquela que muita gente tem, aquela dúvida que muita gente... aquele medo que muita gente tem de ver essas imagens, às vezes, das celebridades, enfim. Que realmente assusta. Que realmente assusta, que é sobre o desgaste do dente. Ele quer saber se a lente realmente desgasta o dente e se deixa pontiagudo. Não, gente, não precisa deixar pontiagudo. O pontiagudo é por conta de retenção. Aquele preparo menorzinho, mais pontiagudo, ele é preparo de coroa total. Nem tão pontiagudo assim né? Mas é um preparo de coroa total, não é de faceta, né? No preparo de faceta, nós precisamos ter um mínimo desgaste na vestibular no dente, que é a parte da frente, e um pouquinho nas proximais, porque a lente ela precisa encaixar, entrar e ficar adaptada. Então, aquilo que circunda, fica pontiagudo, fica fininho, foi um excesso. Ou a gente aí, igual eu falei, não dá pra... pode ser casos de paciente... Era uma coroa, nem era para ser uma lente. O paciente já não tinha aquele dente mesmo, né? Então, a gente tem que avaliar e entender o porquê. Mas, provavelmente, aquilo é uma coroa. E a Maria Alice de Betim, ela pergunta o seguinte: tem que tomar algum cuidado com a alimentação e como é a manutenção? A manutenção a gente viu que é igual, né, para todos os pacientes, mas em relação à alimentação ou até mesmo aquela coisa de abrir embalagens, tem gente que tem esse hábito de abrir com os dentes, né? Mas esse cuidado também é geral, né? Todo mundo tem que ter. Não foi feito para abrir embalagens, né, para abrir as coisas. Então pode acontecer com a lente e vai fraturar o dente, vai fraturar a resina. Mas a alimentação tipo de pode ser normal. Normal. Vida normal. Cuidados que a gente tem que ter com a alimentação são cuidados que a gente precisa ter mesmo, sabe? Não, tem certos alimentos que não foram feitos para morder com os dentes da frente, né? Então é cuidado
Nenhum específico para lente. E às vezes trabalhar mais com uma mudança de hábitos, né? Exatamente, é que vale para todo mundo, né? Mas é engraçado que quando o paciente faz a lente, né, aí paga, investe, aí ele começa a ter um cuidado maior, né? Às vezes com dente natural não teria tanta, isso não posso abrir não, né? Então, assim, geralmente não acontece muito fratura por esse tipo de erro, né? E o procedimento de colocação das lentes de contato é um procedimento demorado? Quanto tempo que demora mais ou menos? Então, gente, a gente tem que seguir todos o processo direitinho, né? Vai depender do quanto que o paciente consegue vir ao consultório. A gente precisa de algumas consultas. Por exemplo, a primeira consulta, que eu vou explicar para o paciente o que é a lente de contato, como que o procedimento é feito. Nessa primeira consulta, eu já faço a moldagem, ou se for pelo fluxo digital, a gente faz o escaneamento, faço a fotografia para eu ter tudo para fazer o planejamento do paciente, né? Tendo o planejamento do paciente, que aí a gente vai fazer um mock-up do sorriso. E o que é? É o test drive. Eu te falo que é um mock-up motivacional, que o paciente vai se ver com o formato, como que ele ficaria com as lentes. Então a gente faz fotografias, mostro no computador para ele o antes e depois, e é um encantamento do paciente mesmo. Ele sai dali encantado, feliz. Alguns pacientes querem ir embora para casa para mostrar para o marido, para a família, né? Mas a partir desse mock-up eu já posso fazer o preparo, que é por cima dele. Então, por exemplo, se o paciente já quiser fazer tudo no mesmo dia, eu já consigo colocar o mock-up, fazer o preparo, moldar ou fazer o escaneamento, tudo no mesmo dia. E aí, na próxima semana, a gente já faz a prova das cerâmicas. Estando tudo bem, a gente já cimenta. Então, assim, o tempo varia. O paciente viaja, vai ficar 2 semanas aqui em Juiz de Fora. Não é de Juiz de Fora. Vamos dar tempo. A gente corre e consegue fazer. Entendeu? Mas não pode pular etapas, é muito importante. E é muito, muito importante fazer com calma, com cautela. É uma coisa estética que vai transformar, é transformadora, né? Então eu gosto de deixar o paciente para casa com o mock-up, pedir opinião, antes de fazer o preparo e moldar. Porque se alguma eu não gostei disso, vamos mudar, e o que você acha de a gente mudar? Dá tempo, a gente consegue, para ele sair satisfeito com 100%, né? E eu acho que todas essas etapas e esses cuidados que você trouxe respondem à pergunta do Rodolfo de Juiz de Fora, porque ele diz o seguinte: se eu me arrepender, consigo tirar? Dói? Ele quer saber então sobre a dor, e aí eu estendo essa pergunta ao procedimento em geral, né? Se ele dói, se é um procedimento que dói, e se a pessoa se arrepender, realmente é uma decisão mais definitiva, ela tem que ter certeza ou ela consegue mudar isso? Não é definitiva, né? Mas aí vai voltar, vai depender do caso. Porque se a gente fizer um desgaste um pouco maior, né? Vai ter uma estrutura dentária exposta ali que talvez vai gerar uma sensibilidade, até dano estético. Se ele se arrepender e falar assim, não quero mais a lente de contato, a gente pode recobrir isso com uma faceta, uma camada fina de resina, né? Ou trocar pela resina. A dor para remover. Hoje em dia a gente tem um laser que ele faz essa remoção dessas lentes. Então, assim, ele não... Antigamente é complicado tirar, porque tem que tirar, é muito fino e tem que tirar com muito cuidado para não encostar em dente, né? E essa, inclusive, foi a dúvida também do Wesley, custódio de Sarzedo, Minas Gerais. O ponto realmente é esse, né? Tem várias etapas que já provavelmente vão evitar esse arrependimento, né? Várias etapas e várias vai e volta do paciente, né? Então, eu deixo meus pacientes muito abertos para conversar, para falar as queixas, se gostou. Eu quero que saia 100% satisfeito, né? Sai do consultório feliz com os dentes novos. Então, o mock-up é para isso, para ele entender e nunca aconteceu do paciente arrepender de ter feito, né? Comigo nunca aconteceu, mas a gente faz tudo isso com calma, com cautela, para que não aconteça mesmo. Camila, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu acho que a mensagem que fica é realmente ser feito com responsabilidade do paciente e do profissional. Exatamente. Sempre com essa cautela, com esse cuidado, para você ter certeza que você está fazendo um procedimento que é realmente aquilo que é indicado para você. Exatamente. De forma bem feita para um profissional qualificado. Então, vamos perder um pouco do medo, mas ao mesmo tempo sem emocionar. Isso, né? mesmo, exatamente. Sem achar que você vai chegar lá e vai botar um dente novo. E o natural é sempre o mais bonito, né? Obrigada. Isso. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Muito obrigada.